Irmãos, pode se sentar em nome de Jesus. Pode se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Aqui que eu não estou acostumado tanto. Oh, Jesus. Meus irmãos, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã com os irmãos. Quando o pastor Oséias ligou para mim, acho que foi terça-feira, segunda, não sei. Eu senti um peso, porque sempre é um peso estar aqui diante da igreja para falar da palavra de Deus, embora a gente já está aí tanto tempo servindo a Deus, mas por estar tanto tempo a gente entende que a responsabilidade é muito grande e não deixa de ser sempre um peso de responsabilidade. Mas eu confesso que da outra vez que eu preguei aqui, eu estava muito mais nervoso. Hoje recai sobre mim um temor, não um nervoso. Quando o pastor falou, naqueles dias eu estava passando por uma grande provação, Deus já tinha me dado uma palavra, um versículo que Deus tinha me dado, e Deus colocou essa palavra no meu coração, já no primeiro dia. 2 Coríntios capítulo 10, Deus colocou essa palavra no meu coração, do verso 3 a seguir. Capítulo 10, verso 3 e verso 4. E Deus colocou essa palavra no meu coração. Deus até, falei com o Felipe ali, Deus até me deu um tema da mensagem. Outra vez eu preguei, ele me ligou, mas qual que é o tema da mensagem? Porque é de praxe colocar ali na apresentação da mensagem. Aleluia. E Deus me deu esse tema: as armas espirituais para vencer as batalhas. Deus colocou essa mensagem no meu coração. Eu quero ler com os irmãos antes de começar a falar aqui, que Deus colocou no meu coração, capítulo 10, 2 Coríntios, verso 3 e verso de número 4, diz assim: pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Amém? Deus colocou essa palavra no meu coração, devido a esses últimos dias serem dias de grande batalha espiritual dentro da minha casa, da minha família. E nós vimos passando por lutas. Eu tenho um filho que tem 20 anos de idade, uma filha que tem 17 anos de idade. Eles não congregam conosco aqui, nasceram e criaram na igreja. Esse momento aqui eu tive o privilégio de também passar, de apresentar eles na presença de Deus. Os meus filhos desde 7 anos de idade estudaram música. Meu filho toca violoncelo, minha filha toca violino. A minha filha, ela cantava na igreja, né? Nós éramos pastores, co-pastores, ajudávamos. Momentos de dificuldade, adolescente, tiveram algumas decepções. Hoje meu filho congrega na igreja com minha sogra, mas esses dias atrás teve um momento de fraqueza aí, de luta, e são dificuldades, mas são coisas espirituais que Deus me fez entender nesses dias ali. Quando o pastor me trouxe, Deus me chamou para estar pregando aqui, Deus colocou essa palavra no meu coração. Porque nós sabemos, irmãos, eu já disse aqui uma palavra aqui nos outros dias passados aqui, sobre o mundo espiritual. Eu acho que alguém lembra, quando sempre eu falo isso, acho que ficou até meio marcado, porque eu sempre falo alguma coisa a respeito do mundo espiritual. Porque eu não consigo separar o mundo espiritual da nossa vida de cristã. Isso existe, é real, e nós temos que entender esta verdade, porque a Bíblia deixa bem claro, quando Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e contra toda a potestade maligna que atua nas regiões celestiais e peleja contra a igreja. Então a gente temos que entender essa verdade e saber que nós estamos vivendo um momento maravilhoso na presença de Deus, vivendo um novo que não é novo. Vocês estão me entendendo, vou explicar para vocês. Porque nós somos conhecedores da palavra de Deus, muitos aqui, todo mundo aqui é conhecedor de tempos, acho que poucas pessoas aqui. Então a gente fala novo porque por um tempo passado, pelo menos eu deixei de viver muita coisa que estou vivendo hoje, coisas que já vivemos. Então não é novo, é só estamos voltando a viver
coisas maravilhosas de Deus neste lugar aqui, a minha família. Deus tem feito coisas grandiosas na nossa vida aqui. Nós temos visto a mão de Deus em todas as áreas da nossa igreja. Quando fala da construção, do progresso da igreja, vemos a mão de Deus, porque se não for a mão de Deus, não tínhamos chegado, alcançado o que alcançamos. Quando vemos uma igreja como essa, que luta pela família, que zela pela família, e que trouxe o nome até família, uma igreja que cuida da família, que se interessa pela família, que se importa com a família em todos os aspectos, nós vemos que é algo que não é novo, mas que hoje estamos praticando no nosso meio aqui, a ter família, cuidando da família. Mas dentro desse ambiente em que vemos a mão de Deus se manifestando, Deus curando, Deus renovando, Deus falando, vemos num culto, e você, quem é espiritual, vai entender o que eu estou dizendo aqui agora. Você vem num culto como esse aqui, você vê que é como se fosse um quebra-cabeça se encaixando. Deus os louvores, a palavra, tudo direcionado pelo Espírito Santo, falando de um assunto. Quando foi os três dias aqui, aquele louvor que Deus abre as águas, caminho no meio das águas, Deus faz o jejuar. Isso não é batalha espiritual, isso não é luta, isso não é livramento, isso não é mão de Deus, isso não é agir de Deus, não é sobrenatural de Deus. Então vamos vendo aí Deus tratando, falando conosco, nos levando para aquilo que Ele quer que nós venhamos entender. E a palavra que Deus colocou no meu coração é que nós temos que usar armas espirituais para vencer batalhas. Nós vivemos no momento em que a igreja tem sido atacada, o diabo tem se levantado, planos malignos têm sido arquitetados contra a igreja. Vocês não vão imaginar que Deus, ou vão acreditar que Deus vai fazer tantas coisas maravilosas como tem feito em nosso meio, e nós não vamos ser atacados pelo adversário, não vamos sofrer retaliações espirituais, não vamos ser perseguidos espiritualmente falando. O diabo vai se levantar. Mas nós temos que entender que Deus tem nos dado armas espirituais para vencer. Eu sei que eu vou falar aqui, talvez vai ser muito pouco a respeito do que podemos falar de armas espirituais, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Primeiro nós temos que entender que nós somos soldados de Cristo. Paulo deixa bem claro que o soldado que está listado no exército de Deus, que quer agradar o seu comandante, ele não pode se embaraçar com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele a quem ele foi alistado, aquele que ele serve, que é o nosso Senhor, no nosso caso, como soldados de Cristo. Então nós, como soldados de Jesus, temos que entender que nós temos que ser espiritual, temos que se aproximar desse Deus, temos que estar vigiando, porque Deus quer usar a nossa vida. Eu vou testificar uma coisa para os irmãos aqui. Já tem, quanto tempo nós estamos aqui agora? 1 ano e quanto tempo aqui já? 1 ano e 6 meses. Eu aceitei Jesus no ano de 1993, quando Jesus teve a misericórdia da minha vida e me tirou. Me tirou do meio de uma família idólatra, de uma família feiticeira, de uma família macumbeira, um povo que nunca teve contato com Deus, irmãos, nunca. Eu conheço aquela moça desde que ela tinha 9 anos de idade. Eu conheço a minha esposa desde que ela tinha 9 anos de idade. Eu de uma igreja, ela de outra. Ela tem mais 3 irmãs, morava pertinho da igreja. O pai dele é construtor, também trabalhava na construção. Começamos ali a conversar, vai daqui, vai de lá. Eu nunca imaginei que eu ia casar com ela. Mas resumindo, casamos, temos esse casal de filhos. O começo era para ela que imagina, eu já era presbítero quando eu casei com ela. E eu imaginei assim, né? Tudo da igreja, nasceu da igreja, vamos fazer algo de Deus, aquela coisa e tal. Irmãos, não foi assim. Nós casamos e nós vivemos em pé de guerra sempre, luta, prova, briga. Eu não tinha sabedoria para lidar com a situação, mesmo sendo mais velho do que ela. Provação, luto. E um dia minha mãe, que não tem Jesus na vida dela, e aquele povo que era totalmente voltado ao adversário, baixava os demônios lá na minha avó, na minha tia, e outras pessoas lá, e minha mãe foi perguntar, né, que é coisa desse povo que faz isso? E aqueles dois lá, como que eles estão? Aí meu filho, ele está bem, ele tem muita fé no homem lá de cima. Ela falou isso para mim, eu lembro essas palavras, nunca esqueci disso. E aí o diabo falou para ela, disse assim, mas ele não vai viver o resto da vida com aquela mulher, ele vai se separar dela. E aí, a minha mãe me falou, mas foi Deus que permitiu ela me falar aquilo. Naquela época, irmãos, eu entendi que aquela situação que acontecia, mesmo a gente já sendo preso e tudo mais, que já era uma artimanha do diabo trabalhando, porque o diabo não sabe o que você pensa e não é onisciente. Mas quando ele lança uma palavra de maldição na boca de alguém, ele trabalha para que aquela palavra se cumpra. E aí, vamos dizer bem que aquela pessoa lá,
segmento carnal, mundano, maligno falou e vai acontecer. E aquilo ali aconteceu e eu entendi aquilo e eu coloquei no meu coração, jamais. E passamos muita provação, muitas lutas, muitas dificuldades, muitas guerras, sabe? Quando eu comecei aqui, mesmo congregando aqui, fiz o primeiro Casados para Sempre, era um grupo de pastores, eu ia ir lá para Nova Lima para levar para lá esse trabalho do Casados para Sempre, não deu certo, nós mencionamos lá, viemos para cá, fizemos líder treinamento, e depois era para ir para lá, não fomos, viemos para cá. E eu disse para Deus, quando fui chamado para dar aula a primeira vez, falei, Deus, eu preciso tanto de aprender, embora tanto tempo de casado, já estamos com 19 anos de casado, acho que 2 anos atrás, porque eu e ela nós temos 20 anos de casado, vamos fazer 21 anos de casado agora, temos 21, né? Então, vamos fazer 22, e é coisa de homem, viu, irmãos? E aí, irmãos, Deus começou a tratar. Eu falei, Deus, mas logo eu falo, vou dar aula de casado para sempre, porque eu tenho tantas coisas para aprender, ou colocar em prática na minha vida como casado, como homem. E fomos lá para a região sul, temos aula lá. Por último, agora temos aula numa turma ali na Euro de Azevedo, ali foi uma bênção. Mas nesses últimos dias, eu tenho notado que quando o diabo, irmãos, ele vê você caminhando dentro do centro da vontade de Deus, ou pelo menos caminhando, tentando estar no centro da vontade de Deus, eu ainda sei que ainda falta muito para eu estar ali, e eu estou lutando para estar dentro desse centro da vontade de Deus. Começou a vir provações, lutas, dificuldades, e o diabo ele é um adversário que ele não tem princípios de honra para batalhar, não tem honra, não interessa quem ele vai usar, o que ele vai fazer para tentar destruir você. Você está orando, você está bem, você está jejuando, você tem firmeza, você tem convicção, você tem experiência com Deus, mas talvez o seu filho não tenha. Talvez o diabo vai levantar pessoas que você menos espera para tentar te destruir. Estou falando de batalha espiritual, porque o mundo espiritual é assim. O diabo usa todos os tipos de artifícios para tentar destruir a sua vida, destruir o seu casamento, matar os seus filhos. Nós estou pela misericórdia de Deus aqui, junto com o pastor Barbosa e os demais outros pastores que são nossos professores, falando na capelania ali, e eu disse até esses dias, eu pensei, falei lá no grupo lá, falei assim, eu não posso falar por todos, mas por mim. Eu estou aqui sendo confrontado todos os dias nessas aulas da capelania, porque a gente vamos vendo, quando você faz capelania, eu vou te adiantar uma coisa, você vai ver que ali você vai entrar dentro do mundo espiritual, não é uma coisa simplesmente social capelania, é algo espiritual. Principalmente quando você fala de cura hospitalar, prisional, e outras mais ali, mas você vê. E quando eu estava vendo ali o pastor, esqueci o nome do pastor prisional, pastor Edmilson. E ele disse uma coisa ali, dados todo mundo conhece, que o que mais tem dentro dos presídios são filhos de crentes que estão ali, filhos de pessoas que nasceram dentro da igreja, desviados. E é isso que o diabo quer fazer, irmãos. Ele quer destruir a família, quer tocar naquilo que você mais ama. Meu filho tem 20 anos de idade, parece que ele é uma criança para mim ainda. Ele fica até bravo, pai, eu tenho 20 anos de idade, mas é que a gente é complicado. Você continua sendo pais para toda a vida, né? Como nós fizemos também. Porque o filho nunca deixa de ser filho, e ele para você sempre vai ser dependente de você na sua mente. E o diabo muitas vezes ele quer atacar as coisas que você mais ama, seu filho, atacar a sua esposa, atacar o seu esposo, tentar destruir o seu lar, acabar com essa harmonia dentro da sua casa, desestabilizar a família, porque ele sabe que quando a família não está bem, existe dificuldade até para você cultuar diante de Deus. Mas Deus me trouxe uma palavra nesta noite aqui, nesta manhã para você aqui. Você tem armas espirituais para vencer batalhas, guerras espirituais, porque não tem como você separar o mundo espiritual do mundo normal nosso aqui. Eu sei que a gente não pode espiritualizar tudo, endemonizar tudo, falar que tudo é o diabo. Existem situações que nós procuramos porque não vigiamos e porque não estamos vivendo uma vida espiritual bem com Deus. Porque Deus fala conosco. Deus te avisa antes de você cair. Deus te alerta antes de você dar um passo errado. Deus diz, meu filho não é aqui. Você sabe o que eu estou dizendo aqui, você que está me ouvindo nesta manhã. Deus, Ele te avisa. Mas Deus, Ele colocou no meu coração que uma das armas espirituais que nós
temos que levar em consideração aqui, que é muito importante, e uma das coisas que Deus quer tirar da nossa vida é a arma espiritual chamada oração. Porque orar não é simplesmente um gesto de dobrar o joelho, um costume. Não, orar é você falar com Deus. Sabe, eu já disse que eu falei aqui já, mas eu gosto quando eu estou só, porque, irmão, a coisa mais gostosa é quando você está sozinho, assim, em certas situações, sim. É bom orar com a igreja, é maravilhoso, estar em comunhão, mas eu quero dizer que eu, particularmente, existem momentos que eu gosto de orar sozinho, porque acho que Jesus, ele não se escandaliza comigo, porque ele é Jesus. Ele é onisciente, sabe que eu sou, sabe que eu estou sendo só simplesmente sincero. Mas quando eu estou sozinho, eu falo para Jesus cada coisa que eu sinto, cada sentimento, sabe, cada vontades, sabe, que dá, porque de vez em quando a gente, como ser humano, sente vontades de dar uma resposta, né, de agir de uma forma diferente. Esses últimos dias, por exemplo, essa semana mesmo que eu passei aqui, uma luta, uma perseguição no meu trabalho, provação, luta, dificuldade, e eu chegava todos os dias dessa semana, eu dobrava o joelho no carro, sentado, falando: Deus, me dê paciência e me dê graça. Não me deixe agir segundo a minha vontade humana. Não me deixe falar segundo eu mesmo, Reginaldo, humano, carnalmente falando, porque eu sei o que o diabo quer que aconteça naquele trabalho essa semana. A semana inteira, provação, camarada se levantando, insultando, perseguindo, falando. Sabe, irmão? Deus me deu graça. E Deus tinha que dar essa palavra aqui. Eu peço os irmãos aí, me ajudem aí, o irmão Felipe aí. Coloca para mim aí Mateus capítulo 26, no versículo 36 a seguir. Fazendo um favor, me ajudando aí. Glória a Deus. 26, Mateus capítulo 26, no versículo 36 a seguir. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. O 39 já, né? Então nós tivemos aqui o exemplo de Jesus, que ele, sendo Jesus Filho de Deus, no momento de angústia, no momento de tribulação, ele não foi reclamar, não foi lamentar, dizer: Deus, Pai, eu não quero passar por isso. Jesus ele já antevia ali o que ele ia passar naquele momento ali na cruz do Calvário. Mas Jesus nos dá o exemplo aqui de usarmos essa ferramenta, essa arma espiritual que chama-se oração. Jesus orou no momento da sua provação, no momento da luta, no momento da dificuldade dentro do seu lar, no momento da prova com o seu filho, no momento em que você vê que o diabo está se levantando contra a sua família e ele não consegue atingir você, não consegue atingir sua esposa, o seu irmão, você vai lá para o joelho orar com o sacerdote, ora pelo seu filho, ora pela sua filha, ora pelo seu lar e repreenda em nome de Jesus, através da oração. No momento difícil, mas peça graça. Jesus, sendo filho de Deus, ele foi para o momento da tribulação orar, ele foi para o momento da luta orar, porque nós temos que entender essa verdade, que nós temos que estar orando, buscando. Eu poderia ter aqui também, eu não vou pedir para ler porque eu quero adiantar aqui, mas tem Salmo 107, verso 28 ao 30, Mateus capítulo 21, versículo 22, Lucas 11, 29, verso 9, que eu separei aqui, mas eu quero que você coloque para mim, por favor, irmão, Josué capítulo 10, no versículo 12 a seguir. Quando nós oramos, Deus faz coisas sobrenaturais ao seu favor, coisas que você vai olhar e falar: não, só pode ser Deus. Por exemplo, essa passagem bíblica. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na sua mão, os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: sol detém-se em Gibeão, e lua no vale de Ajalon. E vocês sabem mais para frente o que aconteceu. Enquanto eles não venceram a batalha, não destruíram o fio da espada, batalhando ali, batalhando o dia todo, e a guerra não terminava. A Bíblia diz que estava decaindo o dia, estava escurecendo, eles não iam poder terminar a batalha. Mas ele orou ao Senhor e disse: Senhor, detém o sol, lua, se detenha no seu lugar. Deus paralisou, Deus entrou na lei da natureza ali, para que pudesse
o povo, o Filho de Deus, o povo de Deus, a oração de Deus, o Filho de Deus que fosse respondida ali. Quando eu e você entendemos essa verdade e entramos no momento de oração com Deus, coisas extraordinárias acontecem na vida da gente. Seu filho está passando por prova, você vê o seu filho caminhando por caminhos que você chega, dá um conselho para ele e ele não quer te ouvir. O coração, o ouvido está tampado, o coração está endurecido. Até te responde mal muitas vezes com palavras que você não acredita que é o seu filho que está dizendo. Esses dias passamos por provações e dificuldades com o nosso filho lá, que ele ficou irreconhecível. Você via muitas vezes, irmãos, o mundo espiritual é tão tremendo que você começa, quando você começa a pedir para Deus te mostrar e Deus te dar entendimento nessa área, você vê. Quando o demônio se manifesta, você faz o que, pastor Barbosa? A gente vai lá em nome de Jesus? Eu entendi nesses últimos dias que o diabo tem uma artimanha que você talvez já percebeu isso em algumas situações, mas Deus manda dizer para vocês nessa manhã aqui. Muitas vezes o diabo não se manifesta, porque se ele se manifesta, ele é expulso. Mas o diabo usa de relance. Ele entra, fala e sai. Você já percebeu isso? Palavras de pessoas de maldição, palavras de pessoas mudam no momento, fala uma coisa, te amaldiçoa, fala, se levanta e você vê nitidamente ação maligna, mas de repente aquela pessoa está normal novamente. Você fala, o que aconteceu? Você até pensa que aquela pessoa está agindo carnalmente, usando de uma artimanha, de um artifício de falsidade, de mentira, ou coisas humanas. Não é, irmão, são momentos em que o diabo ele é astuto. A Bíblia diz que nós temos que entender isso. A Bíblia nos diz que nós não devemos, de forma alguma, menosprezar as artimanhas malignas, as artimanhas do diabo, porque a gente tem que entender que ele é astuto, que ele está à espreita. Você e eu dormimos porque somos seres humanos, trabalhamos ali o dia inteiro. Eu trabalho de pedreiro, quando eu chego em casa, eu lembro até da pregação do Paulo Duarte, eu sento na cadeira ali, eu fico 40 minutos, até mais na caixa do nada ali, sabe, esperando descansar, mas é um cansaço. Eu falo para ele, estou na caixa do nada. Esse dia eu ouvi lá, eu lembrei dessa mensagem, ela fala, você chega aqui cansado em casa, você chega aí, senta aí, você esquece das coisas assim. Aí um dia eu estou lá, zapiando lá, vi a mensagem, o pastor Cláudio falou, caixa do nada, agora já tenho a resposta. Quando ela fala uma coisa, não, eu estou na caixa do nada, me deixa em paz aqui, estou descansando, estou de boa, caixa do nada. Vocês vão ver, você já deve ter visto a mensagem do Cláudio Duarte. Mas irmãos, eu chego em casa cansado, destruído, sem braço, sem perna, sem nada, né? Porque a correria é grande. Eu não estou lamentando, não. Foi isso que eu escolhi, então cada um seu, né? Então, disso está mais a ver, isso é outro assunto. Estou lá, chego lá depois do dia cansado, pedreiro, trabalhando naquela correria. Aí eu chego ali, cansado. Você tem o seu trabalho, você chega cansado, cansada, né? Os afazeres e as mulheres sofrem mais do que nós, viu, irmãos? Eu reconheço isso, porque as mulheres trabalham e depois não fazem as coisas de casa. Nós vamos ter que aprender. Eu tenho que vigiar um pouco mais, mas ela chega mais cedo que eu, quando o já está pronto. Porque tem uma mulher que gosta de coisa limpa, essa ali, graças a Deus, né? É bom ter uma pessoa assim dentro de casa. Mas aí eu chego a estar limpa, mas ela, mesmo que ela limpa, ela fala, aí começa, não suja, aí é complicado mais ainda. É melhor ajudar do que você falar, eu também ajudei. Então é coisa séria, viu, irmão? Casamento é uma maravilha de Deus. Mas eu chego em casa lá, e sento ali, fico ali, e você também faz tudo isso. Mas o diabo não dorme, o diabo ele não descansa, o diabo não tira férias, o diabo não fica, sabe, olhando o celular, preso ali. Não, o diabo não faz nada disso, irmãos. 24 horas, a eternidade trabalhando contra a minha vida, contra a sua vida, tentando, sabe, jogar laços contra você, artimanhas para tirar você do caminho do Senhor. E eu vejo hoje que nós estamos vivendo como um novo que nós já deixamos para trás, e nós estamos vivendo aqui novamente, praticando novamente tudo isso. Nós vemos o agir de Deus aqui. Eu observo muito. Eu chego aqui na igreja e eu observo as pessoas que são de oração. Eu observo, não que eu sou observador da vida dos outros, mas eu fico vendo o que Deus está tratando na igreja, sabe? Como eu já disse aqui a respeito dos nossos louvores, das pessoas que louvam aqui, dos grupos de louvores, eu vejo que ninguém, sabe, irmão, disputando aqui, mas cada um que sobe aqui, como hoje de manhã, para fazer o seu melhor e para adorar o nome do Senhor. E é isso. Como é que você entende que é para isso que eles fazem isso? Para Deus. Quando você vê a igreja recebendo, quando você vê a igreja sendo tocada pelos louvores, quando você vê a igreja sendo abençoada, quando você vê as pessoas enxugando o rosto, que lágrimas descem pelos seus olhos, que são tocadas pelos louvores.
Quando você vê alguém que pregar aqui, você vê que essa pessoa está interessada simplesmente em trazer algo para a igreja, para alimentar a igreja é alimentada, você vê que Deus está agindo. Quando você vê os pastores aqui, amigos um do outro, os pastores se respeitam, você não vê uma disputa, você não vê uma coisa que eu disse aqui num dia da campeonaria, até o nosso pastor estava no dia aqui, você não vê ninguém aqui, bajulando ninguém, querendo ser alguém aqui, você vê todo mundo respeitando uns aos outros, porque você vê que o povo está aqui num outro foco de servir a Deus, de ser realmente instrumento de Deus, de ser, um adorador verdadeiro. Então, você vê a igreja num ambiente espiritual, a igreja está caminhando nesse ambiente. Nosso dever como cristão, que estamos aqui tendo esse privilégio, é de manter isso na nossa igreja. Você vê a diferença na recepção da igreja. Irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa aqui. Eu, o irmão Reginaldo, evangelista, minha esposa ali, eu aceitei Jesus quando tinha uns 16 anos de idade. Desde os 16 anos de idade, desde os 16. Uma semana de crente, eu já estava acima do grupo da igreja. Eu comecei a congregar numa igreja que tinha um grupo de jovens, tinha 5 jovens na mocidade. Eu conheci o líder do jovem na época, que ele dizia, ele passava, vamos lá para a igreja. E aí ele falava para mim assim: você vai aceitar Jesus, você vai ser meu vice-líder de jovens de mocidade. E eu aceitei Jesus e ele me colocou como vice-líder de jovens. Como eu não sabia nada, não sei muita coisa até hoje, mas eu nem pegava no microfone, ele chegava assim, ele me dava, ele falava assim, vai lá para a faculdade, aquelas coisas, né? A gente é novo convertido, mas eu estava lá desde os meus 16 anos de idade. Eu disse aos irmãos, 96 eu fui consagrado a diácono, 97 eu fui consagrado a presbítero. Então já faz hora que a gente está caminhando aí, e eu quero dizer para vocês uma coisa: Deus nunca me deixou sentado na igreja, em qualquer lugar que eu estive. Nunca, irmãos. E eu sempre, muitas vezes a gente como ser humano, não vou fazer mais, né? Aquela coisa, né? Alguma coisa que você, né? Cheguei aqui, palavras como disse o pastor Zé, não quero fazer nada. Eu quero ficar sentado no banco da igreja. Cheguei aqui decepcionado com algumas situações de onde eu vim. Cheguei aqui, dirigi 3 igrejas, também falei, não quero mais. Talvez alguém já... O Éder, a Juliana, a gente conversa bastante com eu falei, só se Jesus aparecer para mim e falar, dirige. Sei que nós estamos caminhando aqui, talvez nem sei mais, só estou dizendo que eu falei para Jesus, não quero mais nada. E alguém, talvez, quando eu cheguei aqui e tive alguma oportunidade, pensou assim, quem é esse irmão? Porque ninguém me conhecia nesse lado aqui do setor 10. Eu era do setor 7 na época da outra igreja, quase não ia muito na 7. Eu ia sempre porque eu estava lá dos pastores para cooperar, para ajudar. Tinha época que a gente ia mais para o homem do que para Deus, né? Mas infelizmente isso eu estou passado, muito distante. E aí eu cheguei aqui e falei isso. E Jesus, irmãos, sem você perceber, vai te colocando em situações de que vai te colocando, te dando obrigações, te colocando, sabe? A Juliana e o Éder, nós nunca fomos assim amigos bem chegados, congregamos um setor muito tempo ali junto ali. Talvez minha esposa com a Juliana sempre com mais amizade, mas eu sempre vi eles lá, sempre ajudou, sempre cooperou, sempre esteve também na obra do Senhor, chegando aqui, vai daqui, vai dali, conversa aqui, né? Eu não sei como foi o acontecimento, se foi ele, se foi o pastor Zé, eu creio que foi Deus em primeiro lugar, mas eu acho que através da vida deles também, colocou a gente para ajudar no Ministério da Família aqui, no culto de família. Estamos aqui ajudando, mas eu cheguei aqui destruído, acabado, sem querer fazer mais nada para Jesus. Mas Jesus, ele conhece o meu coração, o seu coração. Talvez você chegou aqui, como eu cheguei aqui, destruído dessa situação. Ministério, eu não queria mais saber de nada dessas coisas, sabe, irmãos? Não queria mais saber. E hoje eu estou aqui à disposição de Deus, se Ele quiser mandar, para mandar o que quiser, sabe? Mas Deus tem tratado. Nesses últimos dias, Deus tem me mostrado o mundo espiritual de uma forma poderosa. Eu disse, pastor, aqui, nós falando sobre salvação de vida, salvação de almas. Eu tive congregando numa igreja, eu tive no trabalho. E a esposa do pastor lá, que nós éramos nosso amigo lá, o pastor Diogo, ela pegou Covid, os irmãos devem saber dela, a igreja orou muito por ela aqui também na época. E depois que ela saiu lá, ela ficou tantos dias, uns 30 e poucos dias em coma com Covid, depois teve mais outra situação, ficou mais uns 30, ela ficou quase 70 dias ali em coma. Teve um intervalo, quando saiu do coma do Covid, teve uma outra situação pior do que o Covid, que eu não vou falar aqui, você vai entender muito, mas depois... Mas ela disse para nós que quando ela estava em coma, né, ela ouvia tudo que as pessoas falavam em volta dela. Ouvia tudo.
E eu no meu coração, e esses tempos atrás, eu não posso afirmar que essa pessoa que eu vou dizer agora teve salvação. Mas a minha avó, que era uma dessas pessoas que o diabo usava, ela com 90... Não, 104 era no papel, mas acho que ela tinha 98, né? Mais ou menos assim, ela falava que ela tinha 3 anos de diferença. Vamos falar aí, 104 no papel, acho que uns 98 de idade, 99 de idade, não sei, nessa idade. Ela andava normal, só não lavava essas coisas pesadas, mas ela era lúcida. Eu vi ela umas 2 semanas antes, deu uma pneumonia dela, internou, pá, morreu. Só que antes dela morrer, minha sogra disse para mim assim: escute só o que eu vou dizer para vocês, eu estou falando sobre coisas, batalhas espirituais. Naquele dia, a minha sogra disse assim para mim: meu filho, você tem que ir lá orar por ela. Eu falei: eu vou. Ela falou que entrou no meu coração, eu estava sentindo vontade, mas ela está em coma. Eu pensei, mas aí vem na minha mente essa lembrança. Eu falei: eu vou lá pela fé, né? Se Deus, se for do jeito que Deus usou, irmão, para dizer, se acontece dessa forma, se ouve tudo, e eu falar para ela, e ela com Deus, de repente vai ter uma salvação, alguma coisa. Chegando naquele lugar, no Hospital do Pênfico ali, eu fui lá orando por ela. Deus deu tudo certo, fui lá naquela visita, orei por ela. E antes de chegar, irmão, já deu uma complicação com ela. Nós entramos, irmão, quase que não deu tempo de orar ainda, ela tendo realmente vida. Eu sei que quando eu orei por ela, o aparelho que mostrava no coração dela batendo ali, foi ficando fraco, parou de bater. Eu orei por ela, falei para ela se ela quer aceitar Jesus no ouvido dela. Fiz aquilo que eu, pelo testemunho dela, irmão, orando por ela. Depois desse dia, irmãos, todo tipo de luta espiritual que você pode imaginar se levantou dentro do meu lar. Como disse meu filho estava bem na igreja, luta daqui, luta de lá, prova, perseguição no trabalho. Então Deus colocou essa palavra no meu coração, diante de tudo isso que eu estou falando dos irmãos aqui, disso que vinha acontecendo. Então quando você entra no centro ou tenta fazer a vontade de Deus, você está caminhando, você se esforça, você ora, você jejua, você lê Bíblia, você é obediente, você está caminhando, você faz parte de um departamento, você abraça a causa dos jovens da igreja, você abraça a causa do coral, abraça a causa da família, abraça a causa daquilo que Deus colocou para você fazer, que você entende que Deus quer que você faça, que você começa a caminhar, tem as campanhas de oração, você vem para os cultos, você valoriza a igreja que você tem, valoriza o seu pastor, você, sabe, irmãos, faz de tudo para estar dentro do centro da vontade de Deus, o diabo vai se levantar. E aí você tem que entender que você não pode lutar com qualquer arma. Existem armas, porque nós somos chamados por Deus para lutar contra hostes malignas do inferno que se levantam contra o povo de Deus. E nós temos que entender essa verdade. Eu disse aqui sobre a oração. Jesus orou, e ele, naquele momento de angústia, ele foi lá no Getsemane orar. O Jesus Todo-Poderoso, o Jesus espiritual, não sentiu o peso. Mas o Jesus humano, que estava ali, porque ele tinha que passar humanamente por aquilo, porque senão ia ter sacrifício, ele sentiu o peso da cruz. Ele sentiu aqueles golpes na sua face. Ele sentiu aqueles pregos entrando em suas mãos e em seus pés. Ele sentiu aquela coroa sendo cravada em sua fronte. Jesus sentiu tudo aquilo, e ele, como ser humano, ele ia entendendo aquilo ali, sentia espiritualmente o que ia passar. Como homem, ele foi orar. Então, no momento da sua aprovação, da sua luta, dobre o seu joelho, ore, clame, busque a Deus. Hoje eu falei assim, isso aqui eu vou falar aqui, não é doutrina, e você não precisa concordar com o que eu vou dizer aqui agora, mas a minha esposa falou assim: você não falou que ia jejuar hoje? Eu falei. Mas por que você não vai jejuar? Eu falei: não vou jejuar porque eu não quero jejuar por interesse, eu tenho que jejuar porque eu quero me aproximar de Deus. Esse é o meu pensamento. Eu não tenho que jejuar só porque eu vou pregar na igreja, tem que jejuar sim, é bom você jejuar, mas vocês estão me entendendo o que quer dizer? Tem gente que fala assim: não, hoje eu vou fazer uma campanha de oração de jejum porque eu quero uma bênção. Irmãos, vamos mudar essa situação. Eu vou ter uma vida de oração porque eu quero estar perto de Jesus. Eu vou ter uma vida de consagração de jejum porque eu quero ser cheio do Espírito Santo para ser usado por Deus. Não é por causa disso, daquilo que eu quero que Deus faça na minha vida, ou só porque Deus quer que Deus me use em certa situação. A gente tem que parar de querer ser, sabe, ganhador, sabe, querer fazer alguma coisa para Deus, ou fazer simplesmente no momento que a gente precisamos de alguma coisa. Sabe, jejuar e orar, mesmo sendo assim, vale, pode fazer. Mas eu estou falando que eu penso assim, você não precisa concordar comigo. Você tem que ter essa vida de consagração, de jejum e oração, porque você realmente entende o que Deus fez por você. Você entende que uma vida cristã não é uma vida qualquer. Não é um momento, aqui não é um clube, Assembleia de Deus da família, aqui é uma igreja onde tem um povo que entende a verdade da palavra, que entende que o Espírito Santo de Deus habita aqui, que Deus te chamou, que você é um instrumento
emprego dentro da palavra de Deus, de ajudar famílias que estão sendo destruídas. Você vê aí no mundo, aí, irmãos, pessoas passando por dificuldades. Eu não vou falar o nome aqui, mas eu encontrei esses dias um pastor. Um dia eu convidei esse pastor, é verídico isso que eu vou dizer aqui agora. Muito tempo atrás eu convidei para pregar, ele falou assim: meu pastor, eu não vou pregar porque eu desmarquei todas as minhas agendas. Faz tempo, já tem mais de um ano atrás. E ele, mais de um ano, né? Bastante tempo. E ele disse para mim assim: eu não vou pregar por causa que eu desmarquei minhas agendas. Não é você, eu não vou na sua igreja, eu não vou em nenhuma igreja esses dias agora. Estou passando uma prova muito grande na minha família. Tipo assim, a esposa estava revoltada, problemas lá, e ela atribuiu tudo o que estava acontecendo naquele momento ali para a igreja. E ele, sem saber o que fazer, desmarcou, falou: vou dar mais atenção pela família, e aquela coisa. Pastor, se você deixou um pregão, não prega muito, irmão. Prega muito, instrumento de Deus, nome de Deus. E essa semana eu fiquei sabendo que, infelizmente, o diabo conseguiu, não sei se eu pela fé vou profetizar momentaneamente que Deus vai restaurar a casa dele. A mulher disse: ó, você vai para lá, eu vou para cá, do nada, não quero mais nada. Cada um se reparou, foi para um lado. E eu fiquei pensando: se o diabo faz isso contra um pastor, um homem de Deus, uma pessoa que, né, nós estamos aqui, pregamos, falamos, estamos aqui, né? Imagine como talvez uma pessoa que na mente pensa assim: eu sou só um membro da igreja, não preciso orar tanto, não preciso buscar muito, não preciso me dedicar, não preciso estar todo dia no culto, não preciso aprender tanto. E aí vai levando uma vida meio light na presença de Deus. O que o diabo não faz contra pessoas assim, que muitas vezes não está tão preparado ou que não entende que realmente a coisa é tão séria, independente da patente ministerial, porque isso aqui, irmãos, é um privilégio. Mas isso aqui não faz ser melhor que você, nem ser imune aos ataques de Satanás. Talvez nós, como pastores, passamos por mais provações, mais vezes. Talvez não, com certeza. Por quê? Porque nós somos alvos. Pastor não, mas o sangue de Jesus tem poder. Mas pastor Barbosa, o nome de Deus, é referência nossa. Se acontece uma coisa com ele aqui, ele vai falar assim: puxa, mas pastor Barbosa, puxa, que homem de Deus, cheio do poder de Deus. Que é assim que o diabo faz. O diabo quer destruir aqueles que são nossos exemplos. Por isso nós temos que orar pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, porque esses homens sofrem retaliações infernais do inferno todo dia, toda hora. O diabo quer destruir, o diabo quer desmoralizar, e o diabo quer começar por aqueles que nós olhamos e vemos eles como nossas referências. O mundo espiritual é uma realidade que a igreja não pode fugir dela, e nós temos que entender que é através da oração, é através do jejum, é através do temor de Deus, é através da nossa obediência, é através de nós termos uma vida sincera e verdadeira diante de Deus. É um momento maravilhoso, glória a Deus, novidade, bênção, a porta sendo aberta, escancarada, chovendo bênção do céu, porque nós temos visto isso aqui. Quando nós olhamos, principalmente no âmbito material que Deus, as conquistas que Deus tem nos dado aqui, não é por acaso. De onde eu vi, nós estamos lá, no mesmo tempo de vocês, nós não temos nem sonho de ter o que Deus está fazendo aqui. Não estou fazendo aqui restauração, estou dizendo que quando você se coloca no centro da vontade de Deus, Deus começa a manifestar o seu poder, a sua graça, no meio da igreja, na sua vida, na sua família. Então você tem que entender essa verdade aí e abraçar essa causa de uma forma com mais verdade e sinceridade. Ah, pastor, não estou dizendo que vocês não estão fazendo isso, mas com mais verdade, com mais sinceridade, com mais afinco, com mais dedicação, cada vez mais. Eu sou dedicado, se dedique mais ainda. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na sua família. Outra coisa que Deus quer que nós temos saber que nós temos outras armas espirituais, por exemplo, vigilância. Mateus 26, verso 41. Vigilância. Eu até já falei sobre isso aqui na minha pregação, eu ultrapassei para falar aqui, mas vou dar um exemplo bíblico aqui. Vigilância. Nós temos que vigiar, temos que orar para não cair em tentação. O diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, como diz lá em 1 Pedro capítulo 5, do 8 ao 9, ao derredor rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então eu e você, como filhos de Deus, servos de Deus, temos que estar percebidos dessa verdade. Vigilância, sabe, irmãos? Você tem que pedir discernimento de Deus para você ver as artimanhas do diabo. Eu trabalho com duas pessoas, nós somos 3 pedreiros, eu trabalho na parede lá, eu trabalho na parte lá do revestimento de reboco, por exemplo. Então, a gente trabalha em 3 pessoas dentro de uma situação. E por muito tempo, desde os meses, eu fui passando provação. E aí o camarada se levantava,
uma pessoa incitava a outra contra mim. E eu ficava ali, orando, jejuando, pensando comigo, meu Deus, e agora? Fiquei quieto uns 3 meses sem falar nada, depois peguei, nos últimos meses comecei a agir. E aí eu vi que aquela pessoa que era iludida pela outra pessoa lá, que me ouvia, ela veio em mim e começou a falar: olha, eu estou vendo o que está acontecendo, eu não tinha percebido, mas fulano de tal me coloca contra você, e agora eu estou vendo que ele... E eu vendo aquela situação ali, sabe, irmãos? Resumindo, nós temos que vigiar em todos os momentos. Vigie no seu trabalho. Talvez tem lutas lá contra você para tirar você daquilo que Deus te deu, da onde você tira o sustento da sua família. Eu estou dizendo essas palavras aqui, eu não tenho nenhuma dúvida que Deus está colocando no meu coração. Eu não tenho dúvida disso. Mas você temos que entender que o diabo vai usar as pessoas que estão ao seu lado. O diabo usa quem está longe, irmão. O diabo usa quem está perto. Talvez no seu trabalho tenha tido lutas, perseguições, levantes de Satanás contra a sua vida. E muitas vezes você acha que simplesmente já não gostou da minha cara. Não é isso, irmãos. O mundo espiritual, na realidade, está no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Nós temos que entender isso. Não é que o povo do passado, que nem a gente, eu por muito tempo, eu tenho me corrigido sobre isso. Se é defeito, eu tinha esse defeito, mas eu tenho tentado vigiar nesse que eu vou dizer para os irmãos agora. Eu sempre fui uma pessoa, de tempo para cá, muito saudosista, que eu me lembrava. Eu me lembrava de muitas coisas que aconteciam dentro da igreja, como jovem. Eu passei desde os meus 16 anos até meus 25 anos dentro da mocidade ali. Eu cansei de a gente chegar em ensaio de jovens, a gente orar, a pessoa cair endemoniada ali, faz isso, faz aquilo outro, acontecia, orava, curava, aí não tinha que chamar o pastor para fazer nada. Estou falando como jovem. Então eu entendo assim que o mundo espiritual acontecia normalmente no meio da igreja. Não precisava ter culto de libertação. Eu já vi coisas acontecer de pessoas endemoniadas caírem no meio da igreja, como expulsar não ia, mas aí uma pessoa que a gente sabia que tinha uma vida de oração, nem ia lá colocar a mão de longe, estendia a mão e falar, sai, e saía. Eu vi casos de pessoas que reuniam quase uma dezena de pessoas ali, para orar, para expulsar o demônio, nada, e a pessoa só ali olhando, uma pessoa que eu conhecia, não falava não, uma irmã muito cheia de Deus, orava, e Deus fazia muitas maravilhas através da vida dela, e ela viu aquilo aí e falou assim, não vai sair. Falou, irmão, deixa aí, sai, em nome de Jesus, pô, sem nenhum tipo de esforço. Então o mundo espiritual acontece no meio da igreja, existe, e nós temos que retomar essa situação. Deus, ele continua curando aqui, Deus tem feito maravilhas. Eu vejo que, por isso que eu digo aos irmãos, o diabo não vai ficar sentado vendo Deus fazer o que está fazendo aqui. A gente vê testemunhos, a gente vê curas, maravilhas, a alegria do Espírito Santo sendo manifestada aqui, em cultos aqui. Quando eu venho aqui nessa igreja, como você vem aqui, todos nós sentimos a presença de Deus em momentos simples da igreja. Não precisa chegar o momento da pregação para você sentir aquele gozo. E Deus quer fazer coisas maiores aqui no nosso meio, batizar com o Espírito Santo. Se Deus tem batizado, eu não tenho notícia, mas Deus vai começar a batizar com o Espírito Santo aqui, encher vidas, porque a missão dessa igreja aqui não é uma missão qualquer, é uma missão nobre, uma missão maravilhosa e poderosa, que é cuidar de famílias. Como eu disse, esse pastor passando por dificuldades. O diabo não está interessado em que posição você ocupa dentro da igreja, ele quer destruir o seu lar, a sua casa e a sua família. Então, vigilância, oração, vigilância, que Deus colocou no meu coração aqui. Outra coisa que Deus colocou aqui como batalha espiritual, perdão, que nós temos que exercitar. Muitas vezes Deus não opera maravilhas no nosso meio, porque nosso coração é endurecido a respeito de perdoar as pessoas que estão à nossa volta, perdoar o nosso esposo, a esposa, perdoar as irmãs do esposo, perdoar o filho, perdoar o amigo, perdoar o colega de trabalho, perdoar quem está ao seu lado. E por coisas tão pequenas, muitas vezes o diabo tem feito brotar raízes de amargura no coração de muita gente, e que essas pessoas que se deixam vencer por esse sentimento, pedem Deus abençoar você, porque você precisa liberar perdão. Aqui a Bíblia fala aqui sobre perdão. Aqui eu separei alguns versículos aqui sobre, por exemplo, Mateus capítulo 5, do 43 ao 44, Lucas 17, do 3 ao 4, Mateus capítulo 6, do 14 ao 15, Efésios capítulo 4, versículo 32, e Lucas 6, 37, versículos aqui que eu separei sobre isso, mas eu acabei falando aqui um pouco fora aqui, e acho que o tempo já está acabando ali. Mas meus irmãos aqui, perdão, você tem que pedir a Deus capacidade para perdoar, porque o perdão não é algo humano, irmãos.
O perdão é algo sobrenatural, é uma coisa divina. Humanamente falando, você e eu não temos capacidade de perdoar. Quando nós fazemos isso sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, você continua lembrando. Tem gente que fala assim, mas quem perdoa nunca esquece. Eu até concordo com isso, só que você pode lembrar 1000 vezes. Se você perdoa de coração, que não vai te trazer nenhum tipo de sentimento contrário. Não vai trazer tristeza, angústia, não vai trazer revolta no seu coração. Você vai até lembrar do que aconteceu, mas você perdoou do profundo da sua alma. E isso aí não vai te causar mal nenhum. E você vai estar praticando as obras de Jesus. Você não parece tanto com Jesus, é verdade? Não, em que sentido? Muitas vezes na hora de colocar, mandar o paralítico entrar, vamos parecer com Jesus. Parecer com Jesus, mandar o cego enxergar, glória a Deus por isso. Mas parecer com Jesus na hora de perdoar aqueles que estão, sabe, que são seus adversários, aqueles que deram tapa em sua face, que crucificaram ele na cruz, Jesus perdoou eles. Ladrão estava ao lado de Jesus ali, zombando dele. De repente ele cai em cima deles ali e fala, mas nós fizemos por menos você está aqui. Ele não, você nem nessa situação que você reconhece. Jesus tem misericórdia de mim, Jesus perdoou ele. Ele falou, você vai estar comigo no paraíso até hoje. Porque Jesus, ele é perdoador. É um dos maiores ofícios dele. Ele veio para isso, para perdoar os pecados da humanidade. Então nós temos que parecer com Jesus nessas coisas, nesse momento também. E o amor é algo que nós temos que colocar em prática, porque Jesus disse que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de forma alguma entraremos no reino de Deus. Se nós formos políticos que nem os fariseus, os fariseus eram bem político ali, queria estar bem com todo mundo ali e tal, mas na hora de agir como verdadeiramente, não, é verdade. Minha esposa está rindo ali, a esposa não pensa. Ela puxa vida, né? Está bem com todo mundo ali, mas na hora de perdoar, na hora de agir como cristão, de amar de verdade, é difícil. E a Bíblia fala que nós não devemos se cansar de fazer o bem. Colossenses capítulo 3, verso 14 fala sobre amor. 1 João 4, 8 fala sobre amor. 1 Coríntios 13, de 4 ao 7 fala sobre amor. O versículo que eu separei aqui. 1 João 4, 7 também fala sobre amor. 1 Pedro 4, 8 também fala sobre amor. E 1 João 4, verso 19 ao 20 também fala sobre amor. Depois, se vocês puxam na internet, vocês veem aí, vocês vão ver. Vamos ver lá o que o irmão falou sobre todos os versículos lá. Amor. Amor incondicional. Nós entramos na capelania prisional e até o pastor Edmilson, e nós falamos, pastor, eu perguntei isso para ele. O senhor, como pregador da palavra, o senhor chega lá e o senhor tem que pregar, o senhor sabe que tem um camarada lá que fez um crime ontem. Como fica o seu coração? Ele falou, essa boa pergunta. Boa pergunta. A gente tem que ter realmente Deus no nosso coração para a gente não querer olhar o mal que a pessoa fez. Porque é assim que nós fazemos, irmãos. Essa é uma facilidade que nós, como seres humanos, temos de dizer, esse não merece, esse merece. Mas o que ele fez não é tão grave, esse a gente pode se pregar para ele para ser salvo. Esse, se aceitar Jesus, eu não tenho dificuldade de dar saudade com a paz do Senhor, porque nós temos essa dificuldade. A gente fala que não julga, mas a gente tem que entender bem, ver bem se realmente a gente não julgamos, se realmente não olhamos para o erro daquela pessoa. Porque para a gente passar por cima desse sentimento de justiça que nós achamos que temos, que a nossa justiça diante de Deus é como sarrapa, é como trapo de imundícia. A justiça de Deus é soberana, que perdoa o mais vil pecador, que perdoa um Barrabás, que perdoa aquele que zomba dele na cruz, que perdoa aqueles que chicotearam ele ali. Jesus, ele realmente perdoa porque ele ama de verdade. Quando Jesus olha para mim e para você, ele não vê os seus pecados, ele não vê os meus pecados, ele vê você, ser humano, que depende dele, você que ama ele, que tem falhas, que todo dia pede perdão pela mesma coisa talvez tem situações que faz anos que você pede uma libertação e você ainda não recebeu. Eu tenho que falar assim, porque Deus colocou no meu coração. E Jesus continua te amando mesmo, sabendo que você continua falhando contra ele na mesma falha, anos, e você ainda não conseguiu se libertar dessa falha. Ele te ama como você é. Ele não lança em seu rosto, ele lança lá no mar do esquecimento, porque ele te ama de verdade. Então eu e você temos o dever, obrigação não, porque Deus não tem nada obrigado, mas o dever de, como cristão, como conhecedores da palavra que nós somos, de amar, de perdoar, de estender a mão, porque essa também é uma arma espiritual. Você quer ser perdoado? Perdoa. Como você perdoado se eu não perdoo? Como quero ser perdoado por Deus se eu não perdoo? Lá nos versículos que eu falei, tem um versículo que fala sobre isso. Pedro, vou perdoar quantas vezes 7? Não, 70 vezes 7.
No mês não, por dia. É difícil perdoar aquela pessoa que todo dia te pisa no seu carro, faz a mesma coisa todos os dias, mas você sabe que Deus coloca situações na sua vida para te testar mesmo, porque Deus está te preparando, te provando para uma coisa, para você passar por essa prova e Deus te colocar numa posição maior do que você, muito elevada do que você imagina. Vamos se colocar de pé comigo com o louvor para adorar o nosso Senhor. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu não sou pastor da igreja, não doutrinei a igreja, os irmãos viram bem, eu estou só falando o que Deus colocou no meu coração. Depois aí o pastor Barbosa e os demais aí podem me puxar minha orelha se eu falei uma coisa que eu devia aqui. Estou aqui para ouvir. Se você que está aí, se você sente, se você precisa compreender mais no mundo espiritual, se você quer, Deus abre os seus olhos. Se você quiser, se você sentir no seu coração, se quiser vir receber oração, venha no seu lugar, põe a mão no seu coração, eu vou orar depois com você. Estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, recebe plasma de filhos, é o mesmo que brada do alto, mantém relação contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz o bem, muitas fontes em meio ao deserto. Pra me envergonhar, mas